Olha, D'Amico, cadê você? Tá aqui. Deixa o D'Amico entrar, que eu acho que já são 8h36. Eu acho que a gente já pode começar, D'Amico. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você fica à vontade com relação ao tempo, porque esse grupo é um grupo de conversa, então eu acho importante que você tome o tempo que for necessário, que for preciso. Deixa eu apresentar para vocês o D'Amico. Eu conheci o D'Amico na Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Ele foi um dos colaboradores na implantação de cotas raciais. Em Porto Alegre, é somente cotas raciais para negros e indígenas. E o D'Amico tem sido um colaborador, assim, um forte colaborador da sociedade na implantação das cotas. E eu tive a oportunidade de assisti-lo mais de uma vez. A gente se conheceu em mesas de Porto Alegre, e eu gostei muito mesmo, quando eu o ouvi pela primeira vez. Depois eu o escutei pela segunda vez, gostei mais ainda. Depois eu o convidei para participar do Mirante, que é o podcast do OP. Eu adorei, eu gostei muito. Ele fez uma parceria com o nosso colega Valton. Eu vou apresentá-lo para vocês. Ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui mestrado em educação pela Faculdade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em educação também lá, mas em tutela com a Universidade Paris 8, em antropologia política. Ele é professor associado do Departamento de Psicanálise e do Programa de Pós-Graduação em Psicanálise, Clínica e Cultura do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele atua principalmente nos seguintes temas: psicanálise, violência, juventude, saúde mental e coletiva, o corpo na interface com o racismo. Coordena, juntamente com o professor doutor Tadeu de Paula, o coletivo de pesquisa EGEB, Clínica, Negritude, Política e Comum, além da coleção de diálogos da diáspora. Eu convidei para falar sobre especialmente o comum, porque foi um tema que ele abordou no podcast e que eu já tenho ouvido outros intelectuais negros falarem a respeito disso e tem me interessado profundamente. E eu acho que poucas pessoas conhecem esse conceito. Então, eu propus ao D'Amico que viesse conversar conosco hoje sobre esse tema, que ele é um estudioso desse tema, e também sobre as questões de negritude. Então, vamos ouvi-lo. D'Amico, muito prazer em receber você aqui hoje, na Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Fico feliz que você esteja aqui com a gente e que traga para nós esse conceito que eu tenho achado assim, muito importante para o nosso conhecimento. Então, a palavra está com você. Então, Vânia, muito boa noite. Te agradeço muito o convite para estar aqui com vocês. E aí, estendo meu boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Então, Vânia, eu fico feliz porque esse conceito me parece que ele é chave para a gente pensar em alguma... E tem ligação com essa questão das ações afirmativas, porque ele permite que a gente possa pensar que alianças, composições a gente pode fazer, né? Então, acho que esse é o primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção. Eu vou projetar um diagrama, um tipo de um mapa conceitual, que quem quiser anotar ou depois pedir para o André, né, que envie, um pouco, porque ali tem conceitos chaves que eu vou, nessa fala inicial, vou fazer. Então, vamos ver se dá certinho aqui, acho que sim. Cadê o PDF? Não era esse. Espera aí, que eu vou stop aqui e vou abrir outro.
Tá? Só um minutinho, gente. Tá. Então, vamos de novo aqui. As tecnologias. Está aqui. Deixa eu ver. Vocês conseguem ver bem? Se você puder aumentar um pouco, porque não dá para ler. Sabe aumentar? Tá, não. Estou aumentando, mas aí ele saiu da página. Vamos ver. Tem que aumentar um pouco também. menos. Menos. Aqui é o que eu consigo não sei se dá para Tá ler bom. assim. Eu consigo ler. Só não conseguimos ler essas letrinhas mínimas aqui nas perninhas do lado. Não, mas essas perninhas aí é do software, que é para, na verdade, isso quando as pessoas imprimirem, elas vão poder preencher, né, na verdade, ou então usar ele digitalmente, elas conseguem preencher um pouco esse mapa. Acho que ajuda a pensar, na verdade, é disso que se trata, tá? Mas ele não é fundamental e tal. Bueno, em todo caso, eu quero começar com 3 pressupostos aí para a gente entender de onde é que parte a necessidade de falar do comum, né? O primeiro pressuposto é que o problema do racismo é o problema do fim do mundo. Tá? Ele está intimamente ligado a isso, ligado à ideia do antropoceno, ou seja, né, a ideia de que no momento em que o ser humano passa a ser hierarquizado como sendo superior e diferente da natureza, ele passa a intervir no planeta, né? E a gente sabe que o planeta está num esgotamento provavelmente sem volta, que é o que dizem os ambientalistas, né? E isso está ligado a uma deriva da questão do racismo, né? Então, essa é a primeira questão que eu queria chamar a atenção de vocês. E isso está ligado, por outro lado, ao segundo pressuposto, que é da metafísica ocidental. Né? E, portanto, né, que os autores, né, do pensamento decolonial vão chamar de catástrofe metafísica. E essa catástrofe metafísica, a gente pode partir lá desde o cogito cartesiano, né, porque ele tem importância na psicanálise, e aos poucos eu vou trazer algumas coisas que me parece que podem ser interessantes da gente pensar num giro decolonial para a psicanálise, e aí já é uma proposição. Eu penso, logo existo. No perspectivismo do Eduardo Viveiros de Castro, ele vai propor uma inversão, né, da lógica cartesiana. Ele vai dizer, se existe, logo pensa. Nesse sentido, não pensa como nós, mas a gente pode pensar que as montanhas, que as cachoeiras, que os lagos, que os rios, que as árvores pensam. Pensam no sentido de que existem e que fazem relação. O que a lógica cartesiana vai preponderar é uma lógica de hierarquia do pensamento e de uma racionalidade que é própria do humano. E eu diria que é do humano ocidental branco. E o terceiro pressuposto é que a gente a gente é herdeiro de uma guerra racial. Então, o conceito de humano, de comum, né, ele emerge há muito tempo, e eu vou fazer um resgate arqueológico pensando em 2 autores, que é o Dardot e o Laval, né, que fizeram uma arqueologia desse conceito, mas ele, de certa maneira, então, ele está presente para nós o tempo todo. Né? Ou seja, o comum ele não cessa de ser produzido em todas as dimensões da vida, né? Porque ele corresponde à própria produção da vida, seja através do trabalho ou através da fotossíntese, por exemplo. Né? E o comum, a potência dele é que ele rompe com qualquer dualidade homem-natureza. Né? Na medida que é a vida que estabelece o plano do comum. Então,
A questão é que o empreendimento político da modernidade ele se concentrou em grande medida em criar mecanismos, dispositivos, estratégias que impedissem que a vida social se baseasse no comum. Apesar de que o comum continua assim a ser produzido, isso diz muito pouco sobre as possibilidades reais de construir modos de vida fundados no comum, como um princípio que é político e organizador da vida social. E por que isso tem a ver com falar das questões, né, da africanas, né, ameríndias, né, dos negros e dos povos originários? Porque boa parte dos povos originários, né, e da diáspora africana, né, tem muito do seu modo de vida pautado na dimensão do comum. Então, uma das coisas fundamentais, de um certo ponto de vista, que fez com que a gente não consiga, fez bloquear a nossa capacidade de imaginar um comum. O comum foi bloqueado na modernidade, né? Então, ele é um regime, a modernidade é um regime político que se consolida a partir de uma investida violenta na expropriação do comum. E aí cria regras, tecnologias, né, que tentam converter toda e qualquer produção em mais-valia. Porque o capital necessita da produção do comum na mesma medida que necessita bloquear essa capacidade de imaginação. Então, essa travessia perversa do capital financeiro rumo a uma concentração ilimitada de riqueza, né, e tem gerado impasses aí de várias ordens na vida. Né? Então, a gente sabe que a gente tem 1%, alguns dizem 6% de concentração de riqueza no mundo, em relação ao restante 94% ou 99% da população. Bom, é no cerne desta questão aí que o conceito de comum emerge, né? Ganha relevo, como a Vânia falou, né? Então, tem uma série de pensadores negros que estão trazendo de volta esse conceito comum para que a gente pense numa alternativa. Porque a outra alternativa é o fim do mundo ou é uma guerra interminável. Porque o que está colocado aí, se a gente não encontrar uma estratégia de aliança, é que as modalidades do direito de matar e do direito de viver estão completamente em xeque. E aí a gente pode pensar no Achille Mbembe, na necropolítica, né? Na expansão do direito de matar. E isso está diretamente relacionado a uma nova investida da acumulação do capital através das expropriações de qualquer reserva do comum. E por isso que o comum se impõe como um conceito vital. Porque quanto menos reserva de comum a humanidade tiver, mais pessoas vão estar expostas à morte. E é nesse terreno nebuloso que os grupos historicamente mais expostos à morte, à expropriação e à exploração passam a se mobilizar, né, mais intensamente em torno de uma afirmação de uma identidade própria e singular. E, ao mesmo tempo, que o problema central da soberania também avança limites, né, em que o direito de matar passa a ser cada vez mais extenso. Também uma referência ao Achille Mbembe na ideia de um devir negro do mundo. Ou seja, essas mortes matáveis, né, que estavam sempre relegadas a certos grupos, passa a criar uma extensão ampla para toda a população. E, bom, esse conceito comum, ele não é linear, né? E ele, por isso que eu fiz questão de colocar esse diagrama, né? Porque ele não está nem mesmo conectado, interconectado um com o outro, né? Ele tem diferentes sentidos e bifurcações históricas o tempo todo, né? E aí eu vou pegar essa formulação da Doi-Laval para a gente pensar um pouco isso, né? A etimologia dessa palavra comum, comunos, né? Co, hífen, munus,
dá uma pista, né? Porque munus designa atividade de reciprocidade, de dádiva mútua. Então, o comum estaria pautado num compromisso com uma coletividade. De certo modo, tem muito a ver com o conceito Ubuntu, né? Que é, eu sou porque nós somos. Então, vejam bem, já na sua etimologia, ele estabelece uma relação. Mas, assim, eu vou falar de 4 impulsos, né, que estão na coluna da esquerda, né? E depois eu vou falar de problemas, né, a partir desses 4 impulsos. Tá? A primeira impulso é um impulso moral e teológico, né, que provém do cristianismo, né, a ideia do bem comum, ou da utilidade comum, né? No singular, é preciso dizer, que indica uma finalidade última das instituições e um princípio moral do homem. Né? Esse sentido não tem muito mais ganho corpo, né, na vida social, mas ele acabou se dissolvendo, né? Mas ele mantém uma ideia de uma moral religiosa. O segundo impulso está ligado ao direito romano, né? E tem a ver com um campo de disputa em torno da demarcação de bens apropriáveis e não apropriáveis, né? Aí seriam, no plural, os bens comuns, né? A água, o ar, a terra, né? Eles, no direito romano, foram tratados como campo de disputa, né? Portanto, mediado pelo direito que demarca uma distinção entre a res pública e a res nullis. Então, a res pública indica que o que pertence a todos, mas resguardado por uma administração estatal. E a res nullis, ao universo daquilo que não pertence a ninguém, porque ninguém se apossou. Então, vejam bem, no direito romano, isso ficou em aberto, essa decisão, né, do que poderia ser comum, né, porque precisaria do Estado para definir isso. Né? Então, a imprecisão do direito da res communis, ou bem comum, deixou o Império Romano a possibilidade aberta, né, de ser considerada a res que é comum, uma res nula, né, anular essa res, uma vez que no direito romano a res comum não forma exatamente uma categoria jurídica. O comum como coisa se recoloca na luta pelos direitos dos bens comuns, incluindo aí a linguagem, conhecimento, o cyberespaço, o espaço extra-atmosférico, etc. Né? E aí tem um problema central, né, que o Dardot e o Laval vão colocar, em função dessa jurisdição não clara para essa res comum. Né? Então, os bens comuns ocupam um lugar impreciso de quase não direito. E aí é importante lembrar, né, que no Ocidente, em especial na modernidade, o direito se ergueu, em grande medida, a partir da propriedade, enquanto direito natural. Né? Depois nós vamos fazer uma digressão lá para o Leviatã para lembrar disso. Né? O terceiro impulso filosófico, vamos dizer assim, associa o comum ao universal, seja depreciá-lo, seja para equivaler ao universal. E aí tem a ver com Descartes, com Kant, né? O comum expressa ora o que é ordinário, ora o que é trivial. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma dimensão que é do transcendental, que tenta igualar todos os seres humanos, a partir de uma faculdade ou essência. E o quarto impulso vem de 2 autores, que é o Michael Hard e o Tony Negri, né? Que tem O Bem-Estar Comum, é um livro bem interessante, bem importante, que eles vão, de certa maneira, se aproximar do pensamento do Spinoza, e vão pensar que esses movimentos altermundialistas, né, eles, de certo modo, trazem um princípio do comum, né, como carne da democracia. Só que, assim, esse impulso, e eu vou apresentar em 4 momentos, de luta contra, assim, a mega máquina de captura do comum. Os movimentos republicanos contra o absolutismo no século XVII, o movimento proletário no século XIX, os movimentos contraculturais do século XX e os movimentos altermundialistas no início do século XXI.
E esses 4 momentos de luta do comum estão relacionados a diferentes estágios de desenvolvimento do capitalismo, que expressam 4 formas principais de apropriação do comum: a representação, a expropriação, a exploração e a normalização, que estão no nosso diagrama aí do lado direito. Então, vejam bem, essa mutação, e a mutação é uma expressão que eu vou usar bastante, né, para a gente conversar. Ou seja, esta mutação do capitalismo, né, dos diferentes estágios do capitalismo, mas a gente pode pensar na mutação das formas de poder, são fundamentais para a gente compreender a modernidade e tentar achar uma possível aliança comum. Então, o primeiro problema da representação, e aí por isso que ele foi enfrentado pelo Spinoza, né, porque tem a ver com as lutas da multidão, né? Se a gente lembra do Leviatã, aquela ideia do corpo, né? E esse corpo é o povo, é a multidão, né? E o Spinoza vai travar um confronto direto com esse pensamento político e teológico, né? Que estava no Hobbes, né? Porque, embora o Hobbes considere a multidão uma realidade política, é sempre sob o signo da barbárie. A multidão existe como aquilo que deve ser governado, pois somente o uno pode governar. Ou seja, o povo sem o Estado estaria relegado a uma luta interminável. Então, a noção, né, ou seja, a heterogeneidade, as singularidades, a diferença, ou seja, a carne da multidão, para o Hobbes seria sempre irracional. E estaria fadada ao caos e à guerra. Eu sei que vocês todos, todas aí estão se lembrando do nosso Freud, que inclusive vai citar o Hobbes, né, de um livro chamado O Cidadão, que vai dizer o homem é o lobo do próprio homem. Né? Nesse sentido, o Freud era contratualista. Bueno, então, a multidão, o povo, comparece na condição daquilo que deve ser governado e unificado a partir de um governo que representa o soberano Estado. Ou seja, transmitir é o poder do povo ser passado para um soberano, para o Estado. Para o Spinoza, isso seria a morte. Né? Porque, para o Spinoza, a multidão era a potência. Então, a representação, no pensamento hobbesiano, ela estabelece e, ao mesmo tempo, estabiliza a relação multidão-governo, através dessa divisão, povo de um lado, soberano de outro. Ou seja, esse pensamento hobbesiano é o que inaugura a noção de contrato social. Porque o contrato social ele não se dá mediante uma decisão livre e espontânea da renúncia, mas a partir de um conjunto de mecanismos variados, estatais, de coerção, que tendem a homogeneizar a multidão. E essa homogeneização é que impede a diferença. Essa homogeneização, como um mito, né? Isso é preciso colocar, porque Leviatã é um mito da branquitude. É um mito ocidental da branquitude. E a gente pode usar uma outra figura psicanalítica, que é chamar isso de denegação, ou de simulação. Né? No sentido de que, para o mal-estar estaria para o Hobbes, né, e que está por Freud, né, na verdade, na renúncia das pulsões agressivas. Mas esse é o que o Fanon vai chamar a atenção mais tarde, dizendo, opa, como assim? Se a modernidade é pautada numa lógica autericida da morte do outro, fora da Europa, nas colônias. Então, a noção também relacionada a isso que eu estou tratando aí, né, do comum, no Hobbes, né, no Lardot e Laval e tal, para pensar como é que este problema se coloca, é que tem um problema mal colocado. Por isso que
na formulação de boa parte da Europa, a noção de identidade é uma noção não bem vista, né? Porque se trata aqui de identificação. Vejam bem, isso é retirado do Aristóteles, né? Princípio aristotélico clássico, né? Do terceiro excluído. Por Aristóteles, A é igual a B, ou A é diferente de B. O terceiro, uma outra dimensão, uma outra variável não é possível, não é concebida. Então, isso funde, de certa maneira, a própria noção de hierarquia e a noção de que aqueles grupos sociais, aqueles povos na África, os povos originários nas Américas, etc., etc., que não tinham Estado, portanto, que não fizeram a renúncia, eram primitivos. Porque, basicamente, a cosmologia de muitos povos africanos ou ameríndios é uma cosmologia que faz sentido na afirmação da diferença. O outro diferente me enriquece. Se a gente pega aí fotos de povos indígenas, nós vamos ver o grau de diferenciação entre uma tribo e outra, de diferenciação corporal. A diferença é base para esses povos. Então, a identificação na modernidade era fundamental. Né? Fundamental para a unificação, para a criação do Estado-nação, né? E, por isso, a inferiorização e a objetificação do outro. Daquele que não correspondia a esse modelo. Então, o Negri e o Hardy, né, nesse livro Bem-Estar Comum, vão tentar traçar, num contexto das lutas altermundialistas do século XXI, o comum como uma modalidade política da multidão, em que justamente as diferentes singularidades possam ganhar expressão em institucionalidade política. E esses impasses da representação, né, o problema da representação, ele é retomado pelo Michel Foucault, né, no sentido de analisar a racionalidade liberal. Porque é no Michel Foucault que a gente também retoma essa ideia hobbesiana do homem ao lobo do homem, no sentido da produção de um sujeito que é paranoico e egoísta. Porque o poder individual ele não foi transferido para o Estado, ele foi bloqueado pelos mecanismos políticos de representação para se investir na esfera privada. O sujeito moderno se torna um sujeito bifacetado, a gente pode dizer, né? Um sujeito da renúncia na esfera pública, né? Ou seja, ele renuncia às pulsões na esfera pública, mas é um sujeito egoísta e competitivo na esfera privada. E esse é o homem universal, e é preciso dizer que a gente está falando do homem, né? Porque aí, se a gente quiser pensar um pouco nas mulheres, é preciso ir lá na Silvia Federici, né? Caliban e as Bruxas, né? Por isso que as mulheres foram queimadas na Europa, né? As que procuravam na diferenciação uma outra cosmologia, né? Elas foram queimadas, né? Então, eu estou tratando mesmo do homem, né? Porque o homem universal que a modernidade quis fundar, ferro e fogo e sangue, é ao mesmo tempo o homem paranoico, que é o lobo do próprio homem, mas que necessita de uma mediação política transcendente. O homem essencialmente egoísta, que necessita da concorrência para se realizar na esfera social. E essa natureza humana que se imporá como universal. E ela marca, por outro lado, o momento inaugural da branquitude, como estética, ética e política do capitalismo. E isso deriva um amplo e longo processo de expropriação e exploração do comum em escala global. Porque a branquitude ela funda um homem universal, paranoide, egoísta, mas que constitui
um elemento indispensável para se compreender o Estado moderno como mega máquina capitalista, né? A subjetividade paranoide. E ela institui uma barreira violenta para se pensar um sujeito da solidariedade e do compromisso coletivo. Né? Porque se a gente é o lobo do próprio homem, e, portanto, potencialmente, universalmente egoísta, o comum não tem nenhuma serventia ou viabilidade política institucional. Nenhuma. O que nós vemos no nosso país, ou nos últimos 4 anos no nosso país, é suficiente para exemplificar isso. Bom, tem uma outra dimensão, e aí tem uma dimensão marxiana, né, do Karl Marx, que é preciso lembrar, né, que é possível dizer que para o Marx, o direito comum quer se fundar, formulado a partir de um outro universal. Um universal que não se fundamenta numa suposta natureza humana, mas um universal historicamente constituído, o universal da pobreza. Então, para o Marx, o comum tinha essa dimensão, né? Que era fazer questão de diferenciar o costume dos privilegiados e o costume dos pobres, né? Porque isso tem a ver com o direito britânico lá, que é onde o Marx morou, né? Na Inglaterra, o Marx, o jovem Marx, né? Que era o common law, né? O direito comum, né? Mas a gente sabe pela história essa ideia do comum, né? Os lords, né? A Câmara dos Comuns, etc., que não eram exatamente comuns, né? Então por isso que o Marx faz isso. Mas diferente da Rosa de Luxemburgo, o Marx dizia que a expropriação, a acumulação primitiva era um estágio do capitalismo. A Rosa de Luxemburgo já vai mais adiante, dizendo que ele era parte da expropriação. E aí, nesse sentido, que alguns dos teóricos, né, o Mills, o próprio Fanon e tal, vão chamar a atenção de que o contrato social era basicamente masculino e racista. Então, eu vou convidar vocês para ir para o outro lado do diagrama aí, para pensar as 4 formas de apropriação do comum e como é que a gente pode articular elas, né? Assim, retomando, né? A representação que separa o poder da multidão como uma forma de organização política a partir do contrato social pautado na renúncia, que acabou se tornando um modo de perpetuação de um mesmo tipo político, o homem branco hétero de classes privilegiadas. A segunda, a expropriação dos bens comuns a partir do processo que o Marx chamou de acumulação primitiva. O terceiro, a exploração que se efetua com a alienação na medida em que separa os trabalhadores do interior da fábrica, produzindo e transformando a produção comum em mais-valia. E o quarto, que são os processos de normalização analisados pelo Georges Canguilhem, lá, orientador do normal e patológico, orientador de Freud. Né? E o Foucault vai dizer isso, né? Que, a partir do Canguilhem, que é subdividir a multidão e separar o normal do anormal. Sempre tendo um foco e um peso específico para negros, mulheres e gays. Então, as diferentes singularidades elas vão se encontrar cindidas e barradas de caminhar em direção ao comum. E isso fala muito, né? Inclusive a gente tem conversado um pouco, né, Vânia, sobre os debates, a raiva, né? A ira de uma certa discussão identitária que é possível compreender, mas tem a ver com esse aspecto da mutação do poder. Eu vou fazer uma pequena digressão aqui em direção a isso, né? Quando a Sandra Fagundes está aí, lembra bem, quando a reforma, a luta antimanicomial, ela se dirigia, de certo modo, para um modelo do louco do século XIX e que não deixa de existir, né, da arquitetura manicomial do século XX.
No entanto, na década de 80, para que a gente entenda como é que é a mutação do poder e como a gente está muitas vezes olhando para o retrovisor. Na década de 80, o Reagan estabelece a década do cérebro, que é fundamental para a articulação da psiquiatria biológica com a neurociência. E a expansão do DSM-4 como sendo o grande guia da psiquiatria contemporânea. Ou seja, a figura do louco deixa de ser importante para o poder. Não é que ela deixa de existir, mas ela deixa de ser importante porque é muito melhor tornar todos nós doentes do que ter uma figura anormalizada. Uma figura antropológica, né? Vamos dizer assim. Então, eu poderia falar o exemplo hoje, para além da neurociência, para pensar na guerra às drogas. Vejam bem, o movimento negro, há muito poucos anos, talvez nem 10 anos, tenha pautado a discussão da guerra às drogas. Só que a gente está vendo o movimento dos Estados Unidos de liberação de uma parte das drogas, em vários países. Ou seja, quando a gente começa a se apropriar de uma discussão, a mutação do poder já está em outro lugar. Então, o que é fundamental, do meu ponto de vista, para a questão racial, é um alerta que o Fanon fez. Eu vou dizer aqui com as minhas palavras, né? Mas o Fanon alertava para o perigo de que a questão identitária não fizesse ponte com a questão revolucionária. Ou seja, a pergunta, o que eu sou, quem eu sou, ela só tem sentido se ela estiver articulada a uma pergunta de que mundo eu quero. O que mundo nós queremos? Que comum nós queremos desse mundo? Porque, senão, é de novo o poder agindo sobre nossa subjetividade para que a gente tome um conjunto de objetos parciais, cabelo, nariz, boca, bunda, fique tão preocupado com isso, fique fazendo guerra entre os negros ou guerra com qualquer branco, e não veja que o que está colocado hoje é muito maior que isso. E por isso que a dimensão do comum é absolutamente urgente. Então, se a gente pensa no Maio de 68, tem um filme do Moreira Salles, né, que é muito lindo, chamado No Intenso Agora. E se a gente vai olhar para aquelas cenas recuperadas das ruas de Paris, 68, a gente vê poucos negros e raras cenas aparecem eles em segundo plano. O Fanon, a Angela Davis, o Achille Mbembe não deixam, né, fazer uma brincadeira aqui, passar em branco, entre aspas, foi sempre sob a denominação negro imposta pelos brancos que a pilhagem, o roubo de terras e riquezas e o trabalho forçado se legitimaram. E assim criaram as condições para o desenvolvimento do capitalismo. Embora a acumulação primitiva e a exploração tenham ocorrido no interior da Europa, foi sobre a África e as Américas que essa faceta mais violenta, mais genocida, deixou traumas profundos, ainda não curados. E essa é outra mutação do poder, né? Porque o negro se tornou, ao mesmo tempo, signo da pobreza e da normalidade. E a raça como signo de anormalidade, a pobreza como sinal racial, elas geram um significante, né? Que é pobreza como fruto de uma normalidade genética, a pobreza como origem e destino de uma raça inferior. Então, tem havido algum esforço com parcial sucesso, não dá para dizer que a gente não tem avançado, né? Porque eu sempre digo, o movimento negro brasileiro é muito sofisticado, né?
em tentar não separar as estratégias de dominação das estratégias de subjetivação. E é por isso, é isso que aconteceu nos Estados Unidos na década de 70, né? Se a gente lembra bem lá, a Fundação Rockefeller faz um estudo sobre o que estava acontecendo, né, com as lutas, né, pelos direitos civis, e o diagnóstico é excesso de democracia. E aí que entra o pacote neoliberal, etc, etc, né? Vejam bem, essas mutações de poder são fundamentais para a gente entender. Então, o próprio Brasil, né, com um período breve democrático, ele não conseguiu consolidar instituições democráticas capazes de moldar e incluir as novas demandas da multidão, expressas pelo cinema novo, pelo tropicalismo, pelo movimento feminista, pelo movimento negro. E, bom, e todo o extermínio, né, de quem lutou contra a ditadura. Né, efetivamente, não foi igual à Argentina, né, mas várias lideranças, como o negro baiano Marighella, né, foram mortos. Então, a questão, para mim, para encaminhar um pouco para a direção do fim, é que o problema atual do neoliberalismo ele é recolocar a dinâmica da acumulação primitiva na centralidade. Né? E se o negro foi o modo como os brancos nomearam os povos expropriados e escravizados, agora essa realidade se apresenta a um conjunto maior da população, né? De novo, o devir negro do mundo. E esse problema que é vital é a gente conseguir ter a capacidade de pensar, no sentido clínico-político, inclusive, né, do que falam Fanon e o Achille Mbembe, né, que contra um devir negro do mundo existe também um devir negritude do comum, um devir provocado pelos movimentos negros contra uma potência produtora do comum, que deve passar pela questão da restituição e da reparação. Então, se existe, de fato, uma tarefa a ser feita na sociedade brasileira, pautada no comum, é a tarefa da inclusão do comum pela expressão da negritude e dos povos originários. Não é possível produzir um comum que não seja pela abertura a um protagonismo dos afrodescendentes. Me lembrei que, antes que eu não fale disso, mas falei do Freud com Hobbes, né? E, assim, sem ser anacrônico, né? Obviamente, mas é preciso lembrar que o Lacan também, né? Lacan antes, até a década de 60, ele era durkheimiano, funcionalista mesmo. Né? Da década de 60 em diante, o Lacan é levi-straussiano. Mas que Levi-Strauss ele toma? O Levi-Strauss que separa natureza e cultura. Então, se a gente pensa em fazer algum giro decolonial na psicanálise, uma radicalidade que o comum exige, a gente precisaria pensar sobre os problemas colocados por isso. Então, eu diria que as tarefas, né? A primeira que é fundamental que a gente diferencie determinação heteronormativa, misógina e racista no encontro com o semelhante. A aliança constitutiva de um dever comum da diferença, das diferenças que são sujeitadas, pode produzir a acumulação de potência para equivocar, e isso é fundamental, que a gente produza equívoco no lugar do homem branco hétero. Porque, senão, isoladamente, essas diferenças não vão ganhar expressão institucional. Então, não é de se esperar que os grupos identitários brancos, né, abram espaço. Né? O que a gente tem que lutar é para abrir um espaço, abrir um equívoco, né, no sentido de solvência do mundo branco, do que é a branquitude, né? É disso que se trata. Porque eu estou falando uma dimensão que a ideia é que a gente possa... A gente precisa ainda racializar para desracializar. Né? Isso bem fanonianamente. A raça, do meu ponto de vista, ela precisa ser um objeto parcial. Parcial, não no sentido do objeto parcial que eu tinha falado antes, mas no sentido de que seja um momento de transição. Por isso que assumir a sua negritude, neste momento, é importante.
Mas quando a gente acabar com o especificismo, né, a coisa das diferentes espécies, isso deixa de ser importante. Então, bom, um outro desafio é a questão da natureza e cultura, né, que se expressa na cosmologia da branquitude, através dessa forma que eu falei lá do início, né, da forma Estado, que toma o múltiplo no uno, né, que não permite a diferenciação. O que faz com que capture as variações do viver, né, os modos de vida absolutamente diferentes, né? Então, o perspectivismo em Yorubá, só para dar um exemplo, ele se funda numa cosmologia que impede a apropriação do múltiplo no um. Ele mantém o tempo todo ativa a abertura da coexistência de diversos mundos possíveis. Por isso, o Exu, né, por exemplo, só para dar um exemplo do Exu, né, o Exu para alguns pode ser diabo, não tem problema que ele seja o mal, mas o que ele faz é a conexão dos múltiplos. A tarefa do Exu é essa, né? É uma tarefa de caminho. Ele não é moralmente nem do bem nem do mal, mas ainda que se coloque o mal, o que ele faz é articular mundos. Para ver que a nossa mitologia é completamente diferente, né? A mitologia afrodiaspórica. Né? Tem um pensador que eu gosto muito também, que é o Paul Gilroy, né? Um pensador inglês, negro e tal, que ele vai trazer toda a dimensão de uma espécie do que foi as diásporas no mundo, né, como movimento contraculturais do múltiplo, contraculturais do comum. E aí tem a ver com jazz, né, com expressões artísticas, culturais e tal, que sempre foi o nosso modo de sobreviver a partir da multiplicidade. Então, bloquear a imaginação e o devir revolucionário, essa é a função da colonialidade. Por isso que eu acho o perigo que a gente tome, e o Fanon, acho a partir do Fanon, né, preciso dizer, o problema do duplo narcisismo. Que nós fiquemos preocupados demais conosco individualmente. Porque isso é resultado dessa deriva do poder contemporâneo. A gente se preocupa demais com a gente e de menos com o coletivo. Então, se a gente insere um modo coletivo de fazer política, fazer instituição, ela precisa ser uma estratégia que dá corpo e consistência à imaginação política e do desejo de um outro mundo possível, ou de outros mundos possíveis. Então, a colonialidade, ela produz, na melhor das hipóteses, a idealização e a projeção. Também presentes na esquerda brasileira, preciso dizer. Ainda que a hegemonia do UNO e a maquinaria ocidental, cristã e europeia, controlem, ao mesmo tempo destroem a vida material, utilizam-se de uma cosmofobia gigante relativa ao patrimônio político e ao patrimônio existencial. Elas não conseguiram acabar com a vida espiritual e seus preceitos filosóficos. Então, eu vou terminar com o meu orixá vivo, Gilberto Gil, né? Que uma fala lindíssima com o povo da favela, lá que estava discutindo as pautas, as agendas muito necessárias para aquele povo, e o Gil disse isso, realmente isso é importantíssimo, etc., etc. Né? Mas ele vai muito mais longe nisso. Né? O Gil vai dizer que, bom, tá bem, tem tudo isso, as pautas e as agendas e tal, mas nós não podemos esquecer do existir. Nós não podemos nos esquecer das eventualidades antes que virem eventos. Ou seja, ele está falando dessa existência absolutamente que é resgatar o Ubuntu, que é o Nagô, o Banto, o Igbé, né, das filosofias africanas, do Candomblé, da Umbanda, que sempre tiveram, na sua escuta sensível, uma multiplicidade que nos tece. Né? Quem já foi a um terreiro de Umbanda vai entender que ali se trata de uma política de qualquer um, para usar um conceito de um europeu, que é o Rancière. Qualquer um que chega ali é bem-vindo. Ou seja, a dimensão do comum está
absolutamente presente num terreiro. Então, esse é o convite e, eu diria, a urgência, né, de que a gente possa pautar, né, os nossos fazeres coletivos, as nossas instituições, pela dimensão do comum. Né? E aí, queria que a gente pudesse conversar um pouco. Pode ser, Vânia? Não estou te escutando. Vânia, você falou sem fone. Eu falei para ele que eu estava notando que a dimensão que no terreiro a dimensão do comum está absolutamente presente. Eu estava anotando a frase e tinha pedido a ele para tirar o cartaz para a gente poder conversar. Bem, você falou muita coisa que eu tenho certeza que muitos de nós não estão familiarizados. Então, eu abro para a conversa e gostaria que todos vocês ficassem muito à vontade para conversar com o D'Amico, porque, além dele ser professor, como eu disse inicialmente, o D'Amico foi a pessoa que ajudou a Sociedade de Porto Alegre a implantar as cotas e, portanto, eu acho que também tem ajudado no letramento racial. Eu gostaria que vocês ficassem à vontade para perguntar. Embora, D'Amico, você trouxe tanta coisa que eu acho que, de certo modo, a gente tem uma leitura, mas que não é uma leitura aprofundada, né? Então, tem muita coisa que você disse que eu acredito que algumas pessoas estejam escutando pela primeira vez associada a essa questão afrodiaspórica, associada à questão do negro. Então, quem gostaria de perguntar, tem aqui alguns... Vânia, deixa Oi? eu te... Enquanto que as pessoas estão se aquecendo aí para perguntar, Sim. um minutinho para mim primeiro. Pode ser? Pode. Já volto, é rapidinho. Tá bom. Bem, eu achei interessante trazer o D'Amico justamente porque esse conceito do comum é um conceito que vem sendo estudado por muitos intelectuais negros, e não somente, eu acho que tem relação até com essa questão que ele trouxe do terreiro. Nós temos uma colega, Alice Leucovitz, que é de Porto Alegre, da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, que escreveu para um dos congressos a respeito das comunidades de terreiro, mas ela escreveu justamente com essa perspectiva, eu diria que é afroperspectiva, porque eu estou aprendendo isso, eu também não sei isso profundamente, não. Eu tenho começado a ler e conversar com algumas pessoas. No podcast do Mirante, eu tive a oportunidade de convidar, por exemplo, o Renato Nogueira, justamente para conversar sobre isso, e ele fez uma correção importante para mim, entre afrocentralidade, a afroperspectiva, que são conceitos completamente diferentes, e eu achei interessante trazer o D'Amico justamente porque é uma pessoa que tem estudado, é um pesquisador que trabalha com psicanálise e que trabalha dentro de um departamento de psicologia e que tem estudado esse conceito. Então, eu acho que a gente pode ficar bem à vontade para conversar com ele. Estou de volta. Vânia, eu estava pensando que eu ia falar com você, porque ele estava fora, agora ele já voltou. Pode falar. Eu saio. Pode falar. Você desculpe, D'Amico, eu não conheço você, conheço a Vânia, eu estou mais à vontade com a Vânia, tá? Desculpe aí. Bom, não sei. Será que eu posso entender que o que você trouxe foi um trajeto de transformar, de alguma maneira, o conceito de comum em conceito de normal? Não. Houve essa, no sentido de, porque o conceito de normal no sentido de hierarquizar, no sentido de estabelecer uma hierarquia, eu não sei. Eu estou querendo, se houve esse percurso, se eu podia entender isso assim.
imagina, que bom que tu perguntou isso, porque eu posso explicar. Na verdade, a expropriação do comum é que tornou possível a formulação da normalidade. Dentro das mutações, tanto do capitalismo como das formas de poder, é que permitiram separar e hierarquizar brancos e negros, brancos e indígenas, gays, etc., etc. Né? As formas de vida que não estavam dentro, né? E que não tinham renunciado às pulsões, lá no sentido robesiano do contrato social. Então, o comum, neste trajeto que eu fiz, ele tinha várias definições, né? Não era uma única definição, né? Mas a definição que nós estamos trabalhando a partir do Spinoza, do Tony Negri e do Michael Hart, né? E escurecendo ela um pouco, é que as nossas cosmologias, sejam indígenas, ou sejam afrodiaspóricas, são cosmologias do comum. Portanto, que essas hierarquizações elas são muito menores, muito em menor grau, e não são decididas ou estabelecidas da mesma maneira em função de uma renúncia que foi feita para um poder soberano. Não sei se agora ficou um pouquinho mais claro, Nico, mas te agradeço a pergunta. Seria uma renúncia das diferenças? Exatamente. É a renúncia do poder, mas nessa renúncia do poder estava a renúncia da diferença. Porque a base é aquela coisa que eu falei do terceiro excluído, da identificação. Portanto, só o que é igual a mim, o que é diferente, né, precisa ser hierarquizado. A identidade constrói um coletivo, se constrói no coletivo, é isso? No conceito de coletividade? O conceito de identidade é um conceito provisório, né? Sim, mas que é necessário, vamos dizer assim, é necessário defender. É necessário. Neste mundo em que foi expropriado o comum, ele é necessário. Para que ela possa surgir. Ela não pode, para que a diferença possa surgir. Né? Porque o conceito de identidade ele só é possível na relação com o conceito de diferença. Né? Tá, eu tenho uma pergunta para fazer. Opa. Nós, enquanto sujeitos, nos distanciamos demais das nossas ancestralidades? D'Amico, eu quero fazer uma pergunta junto com ela, porque eu entendi que o comum, o que eu tenho entendido é que o comum envolve tudo, inclusive a natureza. O comum, tudo tem valor, inclusive uma planta, porque a gente depende dela também, a gente precisa da floresta, a gente precisa dos rios, do mar, do oceano. Então, tudo isso estaria dentro do comum. E você falou, só que eu perdi, porque você fala um pouquinho rápido, mas dentro disso que eu disse, você falou que a estratégia de humilhação e a estratégia de subjetivação andam juntas, são uma coisa só. Foi isso que você disse? Eu também queria que você falasse um pouco sobre isso. Emília, me repete a tua questão? Só para eu... Se nós, enquanto sujeito, né, nos afastamos demais, eu coloco demais mesmo, né, das nossas ancestralidades? Eu diria que sim, porque, na verdade, a nação é uma invenção, né? Uma invenção baseada nessa ideia da identificação. Né? Então, é óbvio que a ancestralidade foi apagada, né? Porque se a gente lembra, né, de vários períodos da Idade Média, Antiguidade, os europeus se matavam, eram outros tantos povos que viviam se matando, etc., né? E, bom, e aí o que se construiu é uma narrativa idílica, né? E, portanto, a ancestralidade em si, ela foi morta. Então, nesse sentido, sim. É um afastamento para os europeus, né? Para os europeus. Por isso que
todos nós negros, quando falamos, eu não fiz isso aqui, mas canso de fazer, agradeço a minha ancestralidade, falo dela, etc., etc., né? Um pouco de uma retomada disso, né? Como diz a nossa amiga Jurema Werneck, a madrinha da coleção que eu coordeno, os nossos passos vêm de longe. Então, e para a Vânia, então, é isso. A base disso tudo é essa separação natureza e cultura. A base do antropoceno, a base do projeto moderno e tal, é essa separação. Né? E que os povos indígenas, os povos afrodiaspóricos, os povos africanos em geral, na sua cosmologia, não trabalham com essa separação. Inclusive, para alguns, eles vão dizer o que vão chamar de natureza, aquilo é cultura. Porque há uma relação óbvia de interdependência a todos os seres. Para os ameríndios, especificamente, eu poderia falar numa cadeia de predação, né? Além dessa relação com o todo, mas é uma cadeia de predação. O homem come peixe, a onça ou jaguar come o homem. Então, vejam bem, essa noção, essa convicção de que isso acontece, muda tudo. Porque não estaríamos no topo, né? Os humanos não estariam no topo, não seriam melhores que ninguém, né? Portanto, tem de uma relação de absolutamente codependência com o cosmos, em que a diferença é fundamental. Se a gente pega um ritual canibalístico, né? É por isso que aí tem um outro problema que a gente precisa pensar em termos da psicanálise, que estabeleceu a partir da noção de mito, né? E não de sacrifício, né? E o que o Viveiros de Castro vai mostrar é que o mito ele é menos importante que o sacrifício. E aí tem duas formas, né, de lidar com... duas formas principais de lidar com o sacrifício. Uma através do xamã, que é o diplomata, e a outra é através do canibalismo. Quando um inimigo de uma outra tribo é capturado, ele não fica lá se debatendo muito, porque ele sabe que ele é um ser muito importante para a composição da diferença. Então, a diferença é base dos rituais de sacrifício. Se a gente pega lá a Queda do Céu, né, do David chamado Schopenhauer, né, que faz o pacto etnográfico lá com o antropólogo francês Bruce Albers, o Schopenhauer vai contar uma série de sonhos, né, e sonhos de viagens, sonhos de conhecer outros mundos, né, e esses sonhos os enriquecem, tema fundamental para a psicanálise, né? Mas o sonho tem uma outra importância lá, uma importância fundamental, que é essa relação com os outros mundos. Então, se um adolescente lá, né, sonha com um sufocamento, com alguma coisa de uma árvore, eles vão mudar aquela árvore de lugar. Ela é determinante das relações. No sentido dessa tradução que é feita pelo xamã. E esse é um exemplo, mas teria outros, né? Porque o Schopenhauer ele faz dois tratados inteiros, né? Um da Traudeuten freudiana, né? Inteira, que é o primeiro ele diz: os brancos dormem tanto quanto nós, mas só sonham com eles mesmos. Então, é um tapa na cara, né, do nosso narcisismo, né, que ele reduz nessa fórmula em uma frase. E a outra é chamar aí o Marx inteiro, que ele chama os brancos de homens mercadoria. Os
a tribo Guarani daqui, né, do sul, chama de os brancos de Juruá, né? Que é palavras ao vento. Vocês falam muito, né? Mas tudo é palavras ao vento. Bueno, então essa dimensão, essa codependência com tudo que pensa, né? Lembrando daquela inversão do cogito cartesiano que eu fiz, ela é fundamental e ela constitui a vida e constitui através da diferença. Humilhação, eu acho que devo ter falado rápido demais, porque eu não me lembro de ter usado, Vânia, viu? A ideia da humilhação. Eu, sim, eu anotei. Eu até fiz uma interpretação disso, eu fiquei achando, eu fiz aí uma equação, por isso que eu quis que você falasse, porque eu achei que você tinha usado a expressão humilhação, porque você estava falando de toda a questão europeia, você estava falando da acumulação, da expoliação e do não olhar para os povos diferentes, que estavam fora daquele conjunto ali. Então, eu achei que você estava usando a humilhação como subjetivação, fazendo uma equação igualando as duas, eu achei que por esse viés de que sistema subjetiva através da humilhação, tornando-os... Claro. Não, perfeito, perfeito. Então, é isso. Esse conjunto de hierarquizações produz, né, e ela precisa ser exercida. Tá? E a humilhação cotidiana ela é importante para isso. Porque ela produz, inclusive, essa busca que eu estava falando, esse encontro com os objetos parciais, quer dizer, eu preciso me impor de alguma maneira. Porque, bom, você vai sumindo. É tamanha a humilhação cotidiana, isso basta, né? Nós aqui, supermercado, loja de carro, qualquer situação. No sul, aqui, isso mais fortemente, tenho certeza, que eu posso sair daqui agora e ir num restaurante e sofrer uma humilhação racial. Eu tenho usado, inclusive, humilhação para que a gente não corra o risco de patologizar o racismo. Porque senão ele daqui a um pouquinho ele vira uma entidade do DSM. Então, se trata de humilhação... Tem algumas pessoas aqui, eu estou preocupada, porque tem algumas pessoas querendo perguntar, e a gente tem 20 minutos. Paola não, Manola. Eu quero parabenizar a Vânia pelo evento, é a primeira vez que eu participo. E quero pedir desculpas, porque eu cheguei justamente no momento próximo do fim, mas eu vou me arriscar e fazer uma pergunta, porque me impactou muito a questão do comum, num contexto de cotas, de inclusão. Então, como fica esse comum a partir da perspectiva das lutas identitárias e das políticas de reconhecimento, que são tão caras a essas lutas identitárias? O comum nos remeteria à questão da igualdade, da justiça? Não, comum, nesse sentido, tem a ver com essa capacidade que a gente tenha de imaginar, porque nem isso é possível. Vocês vejam bem, eu não tenho acompanhado só a Brasileira de Porto Alegre, mas tenho acompanhado muitas instituições psicanalíticas que têm me chamado para a gente conversar, para pensar as ações afirmativas, né? E várias delas não têm nem ideia de como fazer. Então, há um bloqueio da capacidade de imaginação de como isso possa ser feito. Então, o comum, nesse sentido, é de um projeto de comum, então, que passa pelas ações afirmativas. Estando dentro da instituição, a gente precisa fazer a instituição. Só que nem sempre vai ser possível. E não vai ser possível em função dessa mutação do poder que passa a nos capturar o tempo todo. Captura, porque, assim, o racismo ele produz equívocos em todos nós. Eu estou absolutamente convencido disso. Então, os brancos se equivocam, mas os negros também se equivocam.
E é preciso não ir de peito aberto, de coração aberto, eu diria isso para os negros, né? Mas é preciso produzir alguma aliança. Né? Então, tem que ter pactos possíveis, né, nas instituições. Né? E esse é um projeto comum. O projeto comum também passa, do meu ponto de vista, por alguma renúncia da branquitude. Talvez o ato de boa-fé é fazer alguma renúncia, que às vezes é os analistas receberem menos ou não receberem. Né? E a gente prova isso quando eu falo do terreiro, mas poderia falar da coleção essa que eu coordeno de livros. Essa coleção é financiada pelo Roger Machado, que é técnico, agora era técnico do Grêmio, agora foi demitido, para vir o Renato. Os nossos livros custam todos menos de R$27. Eu, Tadeu e a Yasmin, que coordenamos a coleção, não recebemos R$1. A editora recebe R$1, R$2 por livro. Nós fizemos várias renúncias nesse processo. E a gente trabalha, a gente fez a renúncia porque acha que tem que fazer e acha que a gente pode ensinar isso. Então, nós podemos ensinar, mas eu diria que praticamente todas as expressões afrodiaspóricas da capoeira ao terreiro, do carnaval e tal, mostram como a gente pode fazer renúncia e como a gente pode fazer a política do qualquer um. Só que é tão difícil porque nós somos subjetivados todos na lógica do egoísmo, da paranoia, do narcisismo. Então, sair disso não tem uma fórmula mágica, mas precisa ser trabalhado. Então, os esforços que vocês têm feito aí no Rio de Janeiro, por exemplo, indicam isso. Como aqui, né? Nós temos feito esforços que não são fáceis. Mas é que é preciso se livrar. Vai, desculpa. Desculpa, é porque eu já estou com essa pergunta já há algum tempo, e quando você fala nós, eles, você se refere a quem? Quem são nós quando você fala nós? Depende, às vezes eu estou falando de nós brancos e negros, às vezes eu estou falando nós negros. Depende. Porque eu também sou subjetivado e eu também me equivoco. Porque é isso, o racismo, uma das mutações, né, do poder, das relações e tal, é que a gente se equivoque mesmo. Equivoque no sentido, não entendi. Por exemplo, Olha, eu posso te inscrever, eu vou inscrever você. Desculpa. Tem a Patrícia, tem a Sandra, eu vou inscrever você também. Não, já. Não, mas eu vou te passar a palavra para você falar sobre o equivoque. Só um minutinho. D'Amico, eu pedi a palavra pelo seguinte: você fala que o Hobbes ele não seria a favor das identificações, porque as identificações, pelo que eu entendi, também é um processo de eliminação das diferenças. Aí eu pergunto, dentro da psicanálise, porque o tempo todo a gente trabalha com identificações. Identificação é um conceito precioso para o nosso entendimento do sujeito, porque a gente acredita que o sujeito é constituído a partir das identificações. Então, quando você está dizendo que o Hobbes vai no caminho contrário e que os comuns, um projeto de comuns, eu queria entender se o projeto de comuns também vai no caminho contrário. E como é que a gente pensa no conceito psicanalítico a partir disso? Não, o Hobbes vai na direção, sim, da identificação. O Hobbes é a identificação. Identificação, como Freud. Como Freud. Se permitiu fazer a nação delegar um poder para um Estado, etc. Então, por isso que eu digo que Freud é contratualista, porque não é só Hobbes, né? Então, mas isso é uma coisa daquele tempo. A questão para mim, Vânia, que eu vou te chamar a atenção, assim, então, a psicanálise está fundada nisso, mas não só nisso. Ele é um conceito fundamental, sabemos bem, mas não só nisso, né? Então, não é para jogar a criança com a água do banho fora.
Mas me parece que... Vou fazer algo que os historiadores não gostariam, né? Que é dizer se Freud tivesse vivo hoje, se Lacan tivesse vivo hoje, essas questões eles não iam rever. Porque estamos falando, então, no início, lá, no final do século XIX, em que era preciso constituir um saber, que esse saber fosse internacional, mundializado, universal, etc., etc., né? Então, ele fez escolhas, inclusive com os evolucionistas que estavam ligadas a isso. Por que que nós não podemos, contemporaneamente, pensar numa via que não seja da identificação, que seja da diferença? Mas é isso que eu quero saber. Eu entendi que é pensar numa outra via. Mas para a gente começar a pensar, porque evidentemente a gente está começando a pensar, qual seria o caminho que a gente pode pensar que estaria em oposição na construção do comum à identificação? Porque se a gente pensa, porque eu fiquei pensando no seguinte: os comuns consideram a heterogeneidade, os comuns consideram a diferença. A identificação é o que promove no nosso entendimento, até aqui, a diferença. Nós somos diferentes, todos diferentes, porque temos identificações, nos construímos por caminhos diversos de identificações. Como é que seria, então, para os comuns, no lugar da identificação, o que estaria? Mas não estaria, por exemplo, o pai primevo, o patriarcado. Então, a diferença estaria em outro lugar. E esse é o meu projeto de pós-doc, Vânia, viu? Não só com Freud, com Lacan, mas assim, eu te diria que este movimento está acontecendo. Porque, assim, uma coisa bem Foucaultiana, né? Se eu estou pensando nessas coisas, é impossível que não estejam outras pessoas pensando pela mesma via no Brasil, fora do Brasil. Sem pensador do Bion. O Bion diz que o pensamento precede o pensador. Então, isso está no ar e é preciso. Tanto o Lacan quanto com Lévi-Strauss, o Christian Dunker tem um trecho do livro que ele trabalha com Viveiros de Castro, mas ele vai até ali, porque acho que tem compromissos que nem todo mundo quer fazer. Assim, eu, como um homem negro, pesquisador na universidade, que tem uma relação com as instituições psicanalíticas, mas não sou da instituição psicanalítica, tenho mais liberdade de fazer do que ele. Como outros tantos vão fazer. Então, a gente tem caminhos para apontar que era preciso desconstruir algumas coisas do Hobbes no Freud para pensar uma psicanálise contemporânea, porque senão fica muito difícil de avançar em relação ao comum. Esse é o meu ponto de vista. Obrigada. É um desafio. Prof, você estava falando, muito prazer te escutar, né? E eu sou a novata aí da formação. E daí, quando você estava falando, eu pensei muito sobre um texto chamado Visualizando o Corpo de Teorias Ocidentais e os Sujeitos Africanos, de uma pesquisadora oxurista chamada Oyeronke Oyeyumi, que ela fala sobre esse corpo político e o corpo social. E ela fala uma coisa super interessante, que é o corpo é o alicerce sobre o qual a ordem social é fundada. O corpo está sempre em vista e à vista, como tal, invoca um olhar da diferença, um olhar da diferenciação, o mais historicamente constante e um olhar generificado. E ela fala uma coisa super interessante, que essa relação de poder do capitalismo, ele vai fazer uma diferenciação pelo poder, né? Que é o ter, quem tem, quem não tem, que é trazido pela cosmovisão. Então, quando eu olho aqui essa tela, eu vejo pessoas diferentes, com cores diferentes, por causa da visão.
E esse poder eurocentrado, ele vai botar essa dominação, dizer quem é o homem, quem não é, com racismo científico, quem pensa e quem não é, quem é o principal e quem não é, quem é o animal e quem é o selvagem, e quem tem o poder de armar e de matar. E uma coisa muito interessante é que, dentro das filosofias africanas, ela sinaliza que a cosmopercepção é o mais interessante, é quando ele relaciona o céu com o corpo, com a vida, com as pessoas. É como se ele apagasse, eu fechasse os olhos e escutasse todos vocês sem ver vocês, né? Então, quer dizer, ela fala uma coisa interessante, o termo cosmopercepção é uma maneira mais inclusiva de descrever a concepção do mundo por diferentes grupos culturais. Então, quando ela pensa nessa cosmopercepção, um mundo unificado. Mas quando a nossa amiga pergunta alguma coisa sobre a cota dentro do hemisfério comum, esse mundo ele não está igual, porque ele já foi um mundo atravessado por uma diferenciação racial e uma diferenciação de poder, que diferencia as pessoas pelas condições do poder, pelo quem era colonizador e quem era escravo. Então, Patrícia, obrigado pela pergunta. Não, eu concordo com quase tudo. O Erime, para mim, aí eu acho que ela tem umas coisas mais afrocentradas, né, que a Vânia chamou a atenção, e isso, eu tenho um certo problema com isso, porque aí eu sou mais Paul Gilroy no sentido de uma África, de uma tradição, e eu prefiro a África como inspiração. Porque senão a gente fica preso no tempo. Então, eu tenho um certo problema com isso. Mas acho boa essa formulação de uma cosmopercepção do que uma cosmovisão. Aliás, eu nem usei cosmovisão, acho. Estou usando cosmologias para pensar. Mas eu acho que sim, eu acho que... Só que a pergunta da Vânia, eu acho que pode engatar com essa tua questão aí, para a gente pensar que... de fato, há essa separação alma-corpo, de que, para pensar um comum, também precisaria de uma somato semiótica diferente. Então, tem um trabalho a ser feito nessa direção. E que, para as cosmologias afrodiaspóricas, ameríndias e tal, elas são fundamentais, se a gente quiser aprender com elas. Então, tem um outro regime aí que precisa ser construído. Por isso que eu até fiz aquela coisa de falar de que, se a gente olha, os povos indígenas são completamente diferentes nas suas marcas corporais, uns dos outros. Então, há uma dimensão, de fato, somato-semiótica que a gente sabe muito pouco, que a gente precisa avançar. Obrigada, Danico e Patrícia. Sandra? A Sandra é da Sociedade de Porto Alegre, conhece bem o Danico. Eu e o Danico nos conhecemos muito antes da Brasileira. É um prazer. Eu estava olhando vocês e eu agradeço muito o convite que a Vânia fez para participar aqui. Eu estava olhando alguns rostos de vocês, quero dizer que eu estou repetindo a aula, tá? Com o Danico, porque sobre esse tema que eu quis muito escutá-lo de novo, sobre o comum, porque eu acho que é um caminho muito fértil para a gente evoluir, continuar pensando em relação à psicanálise e o lugar e o nosso fazer político, né, assim, junto à nossa sociedade, então a sociedade em geral, né, não a sociedade de formação. A deformação e de deformação. Mas, Danico, assim, eu estava pensando, é claro que esse é um assunto para continuar, acho que na terceira conversa, em outras conversas, que é da identificação, e que bom que tu é tema, né, deve ser pós-doutorado, de pesquisa, de identificação e e a questão identidade e identitária, que não são exatamente a mesma coisa, né? Então, matéria da identificação, as tramas da identificação, acho que o Birman nos traz isso bastante,
que estes são temas da psicanálise, né? A identidade não é tema de interesse da psicanálise, mas na subjetivação as identificações sim são. E nisto, essas tramas aí, narcísicas, embora eu acho super boa teu alerta também, e como se mudam essas tramas desde a nossa sociedade e da nossa cultura. E também vejo que o comum, e a outra questão, e aí eu vejo que o comum pode ser, ou se abre para nós como uma possibilidade, e com potência de ir abrindo possibilidades dessas múltiplas, porque não é uma cosmologia, são múltiplas, são diversas, e como se articulam e como faz caber em cada um de nós, que não cabe, é o que está além de nós, que nos transborda, e que aí isto vai gerando comum. Então, eu fico pensando muito de outra categoria que tu falou, poder e as mutações do poder, né? Então, como trabalhar a mutação do poder em potências, em trabalho de potência. Que o comum abre passagem potente para essas nossas desconstruções e novas construções. Mas isso é para a gente continuar conversando sobre essa história. Eu gosto muito da questão do comum, embora eu associe muito a coletivo. É claro que tem vários coletivos que não necessariamente são comuns, né? Também precisa dizer isso. Mas o comum que me reorganizou assim, nesse período, desde o golpe, pelo menos, mais forte, é esse do nem público, nem privado, e o entre e o que se cria aí, sabe, em certos espaços de diálogo, algumas praxes que não estão nem num outro, mas que têm trânsitos, né? E as potências do cuidado com os migrantes, da população de rua. Eu trouxe numa conversa o cuidado que a rede de cuidados que a gente fez no tribunal da Boate Kiss, na aliança com os familiares. Então, que potências que surgem a partir dessa concepção de comum, entendeu? Que eu acho que a gente tem muito para trocar. Então, podia traduzir tudo isso para a gente, Danico. Não, acho que a Sandra está falando desse comum na diferença, né? Por isso que comum não é igualdade, né? Comum é o comum na diferença, né? E, bueno. Não é igualdade nem homogêneo, né? Mas isso o Hardy nega, quando fala do coletivo, está falando disso, está falando da potência do múltiplo, né? Da potência da multidão. Então, por isso que eu acho que ele nos ajuda a sair do individual. E aí estou falando mais como instituição do que como do trabalho clínico individual, né? Tudo bem, o trabalho clínico individual tem mas se tiver ele também voltado, né, como eticamente para o projeto de um comum, ele também pode ser interessante, porque é muito provável que muitos, né, dos pacientes tenham projetos de sucesso, né, projetos individuais de sucesso e tal, de uma certa lógica, de uma deriva neoliberal. E isso tem a ver com o projeto comum, a gente poder pelo menos problematizar isso, não achar tão normal, né? Porque senão a gente não teria tanto coach por aí, que eu sei que não tem nada a ver com a clínica de vocês, tá? Mas os coaches é uma deriva disso, né? Do projeto neoliberal. Vânia, vamos terminar com a história do equívoco? Sim, pode falar do equívoco, se você puder falar, só para... Porque a Patrícia trouxe essa questão e você falou que você não vai muito nessa direção da afrocentralidade. Eu acho que seria interessante se você pudesse falar do equívoco e um pouco dessa questão, em linhas gerais, porque não vai dar para você falar disso com profundidade, da afroperspectiva e da afrocentralidade, que são coisas bem distintas, né? Sônia, você quer falar sobre o equívoco? Não, mas eu posso, só para retomar, quando eu digo que todos nós nos equivocamos, que é, por exemplo, né, não permitir que a psicanálise beba em outras, né, que a gente possa colocar,
questões para a própria psicanálise de hoje, né? Esse é um equívoco, que tem muitas vezes a ver com o espírito de corporação, com o aprendizado longo que se teve, etc, etc, né? Então, a gente se equivoca ao não se abrir para isso. Nós negros, e aí eu vou falar nós negros, nos equivocamos às vezes. Tem uma amiga minha que fez uma tese muito bonita, muito importante para a questão dos estudos étnico-raciais, que é a Ana Paula Braga, não sei se vocês conhecem, Vânia. Ela é uma das primeiras teses que pautou, assim, que trouxe de volta a Virginia Bicudo, né? Agora foi publicada em livros Os Muitos Nomes de Silvana, né? Uma tese linda. E aí, como ela é branca, né? Pelo menos no circuito universitário, não só no circuito universitário, mesmo em algumas instituições psicanalíticas que ela foi falar, ela foi agredida. Assim, como se é agredido às vezes nessas coisas, por ela ser branca, né? E isso, do meu ponto de vista, é um equívoco, né? Porque a gente não faz aliança no comum da diferença, né? Ela era uma aliada, e às vezes os aliados brancos vão se equivocar e a gente tem que permitir que se equivoquem, né? Eu dei uma supervisão agora para um grupo da residência, e aí disseram, um oficineiro lá que eles estavam trabalhando, disse para eles assim: mas os negros são mais racistas que os brancos. Claro, tem um pacto, né, na nossa comunidade negra, se dá para falar isso, que isso não é possível de ser falado, né? Não tem um acordo tácito sobre isso. Agora, numa situação de um coletivo clínico e tal, a gente precisa escutar essas coisas, porque senão a gente não vai romper essa barreira, né? Senão é lacração, né? E lacração é para rede social, né? A gente tem, mesmo o que a gente considera um absurdo, a gente tem que ser capaz de lidar, né? Porque as pessoas ficam ofendidas com isso, né? Nós, negros, temos ficado ofendidos com falas desse tipo, e eu acho que não dá para ficar ofendido, né? Senão, eu não me relacionaria com algumas instituições psicanalíticas, né? Me relaciono porque eu não fico ofendido, porque eu não tomo para mim, né? Porque eu sou menos importante, né? Então, mas a galera não tem aguentado, né? Principalmente a galera muito jovem não está suportando essas falas assim, né? Do tipo racismo reverso, né? Eu acho que a gente tem que suportar, tem que dialogar, né? E, inclusive, tem que pensar se não tem, né? Porque senão a gente fecha na lacração, né? E a lacração é um problema, né? Posso falar uma rapidinho sobre isso que você está dizendo, Danico? Que eu acho fundamental, que eu falo algumas vezes, que eu penso mais do que falo, de certas colocações não serem dogmáticas. A gente não pode lidar com dogmas, porque a gente vai chegar a lugar nenhum, né? Se ficarem dois lados com dogmas, a gente não vai ter uma conversa possível, né? Então, eu achei perfeito isso que você está falando. E não é só ser complacente na escuta e aceitar, é também pensar, será que isso não pode ser pensado, né? Qualquer coisa, será que não pode ser qualquer coisa repensada ou pensada? Eu acho isso fundamental. Uhum. Professor, uma coisa que Falar. posso? Patrícia, vai. Uma coisa que o senhor falou que eu acho assim interessante ouvir a voz do reprimido é muito importante, daquelas pessoas que são excluídas. Porque acontece, eu faço mestrado de psicossociologia e eu tenho um grupo de pesquisadores negros chamado PIA, né? De todo o Brasil e tem África e Estados Unidos. A gente reflete muito sobre quando as pessoas falam no lugar de fala, porque todo mundo aqui tem lugar de fala para falar sobre questões negras. Todo mundo pode falar sobre questões, só ser pesquisador.
Mas a experiência, toda vez quando outra pessoa que não seja negra fale do lugar de fala dela, como pesquisadora dos assuntos negros, que ela possa chamar aquele que tem experiência de fala, porque a experiência de fala é importante. Uhum. Eu acho que, querida, mas olha só, Patrícia, eu acho que é super importante, mas estamos falando de instituições e instituições, porque senão a gente bloqueia. Eu sei que isso... Eu não estou dizendo que só negro tem que só branco tem que falar, nem só negro, mas eu acho importante a experiência de fala. Porque senão o que acontece? Imagina, chegar vários homens brancos a falar sobre homossexualismo. Só eles falam, ele não vai conseguir dar essa voz para uma pessoa trans. Então, eu tenho que abrir o lugar, como a psicologia de Martim Baró e Marissa Monteiro, abrir a voz para os oprimidos poderem ter falas também, né? Então, pode ser que eu vejo muito dentro das universidades as pessoas oprimidas. Por exemplo, eu não tenho professor negro em pleno UFRJ no EICOS, eu não tenho. Então, nós não temos a literatura nada, ninguém fala nada sobre negro. Eu abri uma biblioteca virtual preta para todo mundo, negros e brancos, participarem. Todos estão convidados a participarem, a professora, para poderem cruzar, tirar, poder trocar, né? E trocar esse conhecimento que entra para esse lugar do comum novamente, né? Do que está dentro daquele lugar eurocentrado, só essa é a verdade, né? Que é a verdade que a gente contesta muito dentro do ambiente acadêmico. Patrícia, mas eu não acho que eu tenha falado o contrário. Assim, quando eu falei do caso da Ana Paula Braga, eu estava falando que, assim, eu sou resultado, a minha presença na Psico foi resultado do movimento de ocupação na universidade. E pela ausência de professores negros. Então, obviamente, reconheço isso, acho fundamental isso, mas eu acho que as lacrações... tem uma lista lá de como, no Guelé 10, né, de como as pessoas brancas podem se aliar à luta antirracista. Né? Eu acho que ela é educativa, ela ajuda, inclusive, no letramento e tal das pessoas brancas, mas, ao mesmo tempo, no ambiente psi, a gente precisa relativizar essas coisas. Porque nós temos uma questão, e aí eu vou tentar fechar com essa história, Vânia, da afrocentricidade, da afroperspectiva. Então, vejam bem, na sociologia brasileira, nós temos um problema que é sério, né? Então, você estuda aí, tem colegas dos Estados Unidos, né? Angela Davis, Bell Hooks, etc., conviviam com um problema nos Estados Unidos, que era de uma minoria racial negra. Então, elas são resultado, eu gosto das elaborações dela e acho que estão, do meu ponto de vista, corretas para os Estados Unidos. Porque é uma sociologia pragmática, etc. A nossa sociologia, do meu ponto de vista, é mais sofisticada. Não por acaso, Angela Davis disse, vocês têm Lélia. E ela precisava ser mais sofisticada. Mesmo assim, nós temos equívocos históricos, e eu te diria, por exemplo, central do meu ponto de vista, a democracia racial. Por quê? Porque, inclusive, de separar, tipo, chamar lá o Abdias Nascimento de culturalista e o Clóvis Moura de marxista, como se isso definisse esses dois pensadores. Então, por quê? Porque nessa época não tinha na universidade pessoas negras estudando, tinha muito menos que agora. Então, nós temos um gap na sociologia brasileira para pensar algumas coisas. E no ambiente psi, a gente não pode tomar as coisas da sociologia como regra para a psicanálise, por exemplo.
Tem generalizações que não servem para a psicanálise. E é disso que eu estou falando. Aqui, no ambiente psi, nas instituições psi, nós vamos escutar. Claro que vão ter coisas absurdas que a gente precisa dizer para as pessoas, né? Olha, né? Isso que tu está falando é o que a gente chama de racismo, né? A gente precisa poder fazer esse movimento. Mas eu não acho que o comum possa passar se a gente avançar em termos do comum. Claro que não é sem luta, né? Porque o Fanon dizia, não há mudança sem... Não é possível, não vai ter mudança se a gente não fizer a luta. Né? Mas a estratégia para a luta é que precisa ser... eu entendo que é uma urgência, na verdade, de um povo inteiro que nunca teve nada e que precisa ser reconhecido muito rapidamente. Mas ficar preso no reconhecimento, do meu ponto de vista, é um problema. E eu acho que a gente precisa sair disso. Tá? E aí, por isso que eu acho que esta África, né, da África afrocentrado, o pensamento afrocentrado, ele é um pensamento que busca numa tradição que também é inventada, que nem os africanos querem. Essa África nem existe para os africanos. E aí eu acho que a afroperspectiva, ela toma a África como inspiração. Então, essa, para mim, seria a grande diferença. Uma que toma como modelo, outra que toma como inspiração. Então, para mim, não me adianta nada dizer que Kemet foi tal coisa, que a universidade tal, lá no Egito... assim, do ponto de vista histórico, até faz, mas, assim, uma volta a isso... eu acho problemática para pensar o Brasil, para pensar o comum no Brasil. Por exemplo, mudar o nome, porque o Malcolm X fez isso, né? O Malcolm X é um nome que veio lá, né, da questão do Islã, né? Mas assim, no Brasil tem muita gente mudando o nome, né? Para o nome, tirar o nome branco e tal. Esse nome José Geraldo Soares D'Amico, que é o meu nome, né? Tirar esses nomes, né, impostos pelos brancos e tal, pela colonização. Eu não aposto nesse caminho, mas eu leio, respeito, mas eu acho que tem problemas epistemológicos. A psicologia preta, eu vou dar o exemplo da psicologia preta, né? A psicologia preta nos Estados Unidos virou um edifíciozinho desse tamanho. É um gueto, né? Porque quem quer fazer outra psicologia vai em qualquer lugar. Então, Harvard não tem negros na psicologia. Então, eu saúdo muito o processo que vocês vêm fazendo, Vânia, no Rio, aí, em Porto Alegre, em várias instituições, porque senão a gente não vai mudar a sociedade, aí não tem projeto comum. Não? Um pouco isso que eu penso. Eu quero te agradecer muitíssimo a você, as pessoas que participaram, as pessoas aqui presentes. Quero agradecer muito, espero que você volte, porque eu acho que a gente tem muita coisa para aprender. E eu acho que como você tem Vânia, esse trabalho... Vânia, Oi, já vou dizendo, aqui na Brasileira ele deu um curso, 1 mês, eu já estou dando a dica. Não, mas eu fiquei afim disso, vamos ver se dá tempo, pena que a Eloá não está aqui, mas eu pensei nisso, e é interessante, porque como ele trabalha com essa questão das cotas e dentro das sociedades, eu acho que seria muito interessante para todo o grupo aqui presente e para as outras pessoas que tenham interesse. Queria te agradecer muito, D'Amico. Muito. E a todo mundo aqui. Muito obrigada pela presença. Patrícia inaugurou aqui. Patrícia é do primeiro ano da formação. Adorei ter você aqui e as outras pessoas da sua turma. E da turma do segundo ano, que aqui está sempre aqui presente. E aos colegas todos, visitantes e da casa. Muito obrigada. Olha, posso falar rapidinho? Eu quero te agradecer, D'Amico, para mim foi muito enriquecedor. Eu acho que foi a Eliana que escreveu que foi muito denso, então a gente precisa sentar para falar. E eu queria falar com a Patrícia Dias. Eu gostei muito da sua fala também e da biblioteca que você fez na UFRJ. Será que a gente não pode fazer isso na nossa brasileira? Porque o D'Amico falou rapidamente
da filosofia africana, de algumas coisas. Eu acho que nós somos muito ignorantes disso. E eu Então, achei muito boa essa ideia. Tina, Acho que a minha biblioteca é decolonial, contracolonial e descolonial. Então, você encontra indígenas, africanos, então, maravilha. asiáticos. E eu compartilhei com a professora Vânia Cidade, e eu posso pegar o e-mail de vocês e compartilhar. E quem tiver assim PDF, porque é online, qualquer pessoa pode acionar. É aberto, então, não é restrito ao FRJ? Não, eu abri para ótimo. todo mundo. Eu acho que a gente tem que divulgar, Vânia. Porque, Olha, e eu divulgo também o grupo que ela criou, que é o PIR, para vocês procurarem no Instagram, porque esse grupo é de pesquisadores e intelectuais negros. PIR. Escrevi aqui, Patrícia. Pois é, a gente faz intervenções. Essa é um tipo de intervenção, fazer uma biblioteca virtual aberta a todos, para todos terem acesso a outras epistemologias. Né? Eu quero agradecer também aqui a Lúcia, D'Amico, a Lúcia Palage, é a presidente aqui da sociedade, e eu quero agradecer a ela, especialmente, porque a Lúcia tem sido uma pessoa, além de ter sido a pessoa que aprovou o projeto, que já tem agora 1 ano, já vai entrando para o seu 2º ano, ela é a pessoa que tem dado sustentação para a gente seguir pensando essas questões, inclusive para a existência desse espaço, que esperamos que prossiga por muitos anos. Enfim, queria agradecer você, a Lúcia. Eu ia falar, então, que eu estou aqui caladinha agora, ouvindo você, D'Amico, como um deleite, né? E como agradecimento que a Vânia tem feito esses eventos há 2 anos praticamente, e realmente é um presente para a gente, né? Você falou tantas coisas importantes, né? Como todos falaram aqui, a gente precisa de um tempo para assentar, né, dentro da gente essas informações e poder estar juntos, né? Nessas encruzilhadas, nessas encruzas, né? Que não são fáceis. Então, agradeço você muito por estar aqui, né? E por ajudar. Eu acho que é uma estratégia, né? Ouvir você, contar com vocês todos aqui, e com Vânia principalmente, né? Se não fosse a Vânia, a gente não estaria nesse ponto, né? Vamos dizer assim. Então, acho que, vamos dizer assim, nós estamos nesse impulso do múltiplo, né? E que é tão importante, né? Muito obrigada, D'Amico. Então, pessoal, a gente se vê no mês que vem. Maria Elisa, cadê Maria Elisa? E eu acho que ela acabou de sair. Que a Maria Elisa que tem as datas, porque ela é diretora do Conselho Científico, e eu fiz esse semestre uma grade diferente com ela de datas, porque tem muitos eventos nesse semestre que coincidiriam com o nosso evento. Então, no próximo mês vai ser na 2ª ou na 3ª quinta-feira do mês. Eu aviso para vocês, tá? Obrigada para todo mundo, um beijo para vocês e até o próximo mês. Tchau. Muito obrigado, gente. Valeu. Obrigada. D'Amico, muito obrigada. Tchau, obrigada. Tchau.